O Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 18 e o 20. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Zacarias é um sacerdote do primeiro século, ali na época de Jesus, casado com Isabel. Zacarias é aquele que venceu o pai de João Batista, aquele que Isaías, séculos antes, já havia profetizado, a voz que clama no deserto, que seria o caminho, aquele que prepararia o caminho para o Messias surgir no meio do povo judeu. Zacarias, ele recebe como um sacerdote a visita de um anjo. Você já imaginou isso? Um sacerdote acostumado com toda aquela atmosfera religiosa, com as ornamentações, com as vestimentas, com os costumes, os hábitos religiosos daquela época, um homem de oração certamente, e de repente Zacarias ele recebe a visita de um anjo, e o anjo traz a notícia de que ele vai ser pai. Tudo bem, ele já era avançado de idade, Isabel já era avançada de idade, mas ele tinha uma vida religiosa com Deus. Ele tinha uma vida no templo. Ele tinha uma colocação de relação de intimidade com Deus, e a resposta de Zacarias nos surpreende. Zacarias, ele é um incrédulo. A resposta dele é de incredulidade, ele não acredita. E por causa disso, Zacarias fica mudo. Em nossa vida, no meio dessa correria, desse distanciamento que estamos vivendo agora, nós podemos entrar por caminhos que nos faz tornar o nosso coração, ou nos faz dar respostas incrédulas a Deus. Às vezes estamos na igreja, às vezes participamos na igreja, mas continuamos com um coração incrédulo diante de Deus. Muitas vezes nós cremos em Deus, mas não oramos mais. Outras vezes nós cremos em Deus, mas já não acreditamos mais na igreja de Deus. Outras vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas já não confessamos mais os nossos pecados, não cremos mais na santidade. Vivemos uma crença em Deus, mas ao mesmo tempo na prática uma distância de Deus. Muitas vezes nós entramos nessa síndrome de Zacarias, de que estar no templo, de estar dentro desse habitat religioso, mas ao mesmo tempo distante, com um coração distante, com um coração incrédulo para aquilo que Deus pode fazer. Deus trouxe Zacarias de volta. E o que me chama a atenção aqui é a forma que Deus usou para trazer Zacarias de volta. Primeiro, Zacarias ficou mudo, silêncio. Zacarias teve que aprender a ouvir novamente a voz de Deus. Zacarias teve que aprender a ouvir com o coração a presença de Deus. Muitas vezes Deus nos leva a um silêncio, a lugares de silêncio, a deserto, a ficarmos mais calados e aprendermos a ouvir mais. Muitas vezes, para voltarmos ao nosso coração a Deus, basta silêncio, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Isso é suficiente para aquecer um coração novamente diante do Senhor. Quando Zacarias, mais na frente, o texto vai nos informar que quando Zacarias ele foi perguntado qual seria o nome desse filho, e todos achavam que ele deveria botar outro nome, e ele fez questão de escrever e dizer: não, o nome é João, o nome que o anjo Gabriel deu é João. Zacarias preferiu obedecer, mesmo mediante tanta gente pedir para Zacarias colocar outro nome, ele preferiu obedecer. E diz a palavra de Deus, lá no verso 66 do capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 64, diz a palavra de Deus que imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou.
E então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Zacarias, ele simplesmente voltou a ouvir a palavra de Deus, ele voltou a ouvir Deus no seu coração e obedeceu a Deus. Voltar a ouvir Deus e preferir a obediência é um caminho para a gente voltar a falar, mas falar com o coração. Aquilo que eu creio, aquilo que eu falo é real porque vem do meu coração. Esse é um caminho que Deus usa quando nos dispusemos a simplesmente obedecer ao Senhor. Bendita seja a fala de você, da minha fala, no dia em que obedecemos e decidimos obedecer a Deus. Que Deus continue te abençoando.